outras aplicações que nós temos, né, entre as muitas, nós vimos a primeira aplicação física. A outra delas são as funções marginais. As funções marginais lá na economia, nós temos então a receita, o custo e o lucro, né? Então, o que é o que são as funções marginais? São as funções por unidade comercializada ou produzida. Então, o que é o custo marginal? O custo marginal é o custo por unidade. Receita marginal é a receita por unidade. O lucro marginal é o lucro por unidade. Né? Então, as funções marginais são as funções por unidade. Então, vamos ver o seguinte, né? Então, eu sei que o meu custo marginal é a derivada, né, do custo em relação à quantidade em relação às unidades. A mesma coisa vale para a receita e para o lucro. Então, vamos ver o seguinte aqui, né? Um probleminha básico. Um fabricante constatou que o custo marginal de um certo produto é... Então, ele está dizendo para nós que o custo marginal, né, custo marginal, em função de Q, ou seja, Q é o número de unidades vendidas, né, unidades produzidas, é 3Q ao quadrado menos 60Q mais 400. 400 reais por unidade. Né? Ou seja, isso aqui é reais por unidade. Né? Então, isso aqui é nada mais do que a derivada da função custo em relação a Q. Então, a pergunta é, qual o custo total para produzir as primeiras 5 unidades? Então, tá. Então, vamos lá. Então, se eu sei que o meu custo marginal corresponde à derivada do custo em relação às unidades, eu sei, então, que a minha função custo vai ser quem? Vai ser a integral do meu custo marginal, né? Então, isso vai ser a integral de 3Q ao quadrado menos 60Q mais 400 de Q. Isso aqui vai ser quanto? 3Q ao cubo sobre 3 menos 60Q ao quadrado sobre 2 mais 400Q mais a constante de integração. Aqui, para nós não nos confundirmos com o C, eu vou botar o K. Então, o que nós temos? Que a minha função custo é Q ao cubo menos 30 Q ao quadrado mais 400Q mais uma constante K. Ok. Ele nos deu aqui o custo total para produzir as 2 primeiras unidades é 900. Então, ele diz o seguinte, que se o custo total, vamos pegar a frase, custo total para produzir as 2 primeiras é 900. Então, como é que eu vou equacionar essa frase? Essa frase é o custo de 2 é igual a 900. Então, esta frase ela é equacionada dessa maneira. Ou seja, C é 900 quando Q é 2. Então, nós vamos substituir aqui e vamos descobrir o valor do K. Então, vai ficar 900 igual a 2 ao cubo, menos 30 vezes 2 ao quadrado, mais 400 vezes 2, mais K. Muito bom. Então, nós temos 900. Eu tenho 8, menos 30 vezes 4, isso dá 120, mais 800
mais K. Então, 800 menos 120, isso dá 680, positivo. Então, isso aqui tudo dá 688. Então, dá 900... 688 mais K. Né? Portanto, quanto vai valer o K? O K é 900 menos 688. E isso vai ficar 212, né? Então, o meu K é 212. Tá. Beleza. Então, a minha função custo vai ser quanto? Que é o cubo, menos 30, que é o quadrado, mais 400Q, mais 212. Né? Ah, mas qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é qual é o custo para produzir as 5 primeiras unidades? Então tá. Então, o custo para produzir as 5 primeiras unidades. Então, vamos pegar mais folha. Vamos pegar mais folha. Então, o custo para manter as 5 primeiras unidades, né? Aqui a caneta. Então, a pergunta é qual é o custo para as 5 primeiras unidades. Então, ele quer saber o C de 5. Então, é isso que o problema está perguntando. Então, o C de 5 é quem? É 5 ao cubo, menos 30 vezes 5 ao quadrado, mais 400 vezes 5, mais 212. Então, isso vai ser quanto? 125 menos 30 vezes 25, isso dá 750, né? Mais 2.000 mais 212. Tá, agora eu fiquei com preguiça. Então, eu tenho 125, tá, 125 menos mais 2.000 mais 212. Isso deu 1.587 reais. Resolvido o problema, certo? Bom, então é um problema simples de integração, né? Mas ele tem essas indas e vindas, tem essa questão toda de ter que ler o problema, interpretar ele, né? Não é tão, né? Não é só resolver a integral, né? Tem que ler resolver o problema. Tá. Probleminha aqui. Esse probleminha aqui, vamos botar uma outra cor. Tá um verde. Então ele diz o seguinte: o fabricante estima que a receita marginal dele é 100 QN menos 1,5 reais quando o nível de produção é Q unidades. Então, ele sabe que a receita marginal, né, é igual a 100 reais por unidade. Tá. O custo marginal, ó, ele me deu um custo marginal. O
custo marginal é 0,4 o quê? Reais por unidade. Tá. Então, o lucro do... Bom, aí eles dizem, o lucro do fabricante, quando o nível de produção é 16 unidades, é tal, quando o nível de produção é 16 unidades. Qual é o lucro quando o nível de produção é 25? Então, a pergunta do problema é essa aqui. Né? O problema quer saber qual é o lucro quando eu tenho 25 unidades. Bom, a questão é a seguinte, ele está me dando lucro e ele me deu receita e custo marginal. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o lucro marginal é igual, né? Assim como a gente tem que lembrar da continha básica, né? Que lucro é receita menos custo. Isso implica que o lucro marginal é a receita marginal menos o custo marginal. Então, se eu fizer a subtração, tá? Então, se eu tenho aqui, então, o lucro marginal de quê? Vai ser quem? Vai ser a receita marginal, 100 Q na menos 1 meio, menos 0,4 Q. Então, esse aqui é o lucro por unidade, ou seja, ele é o lucro em reais por unidade. Então, o lucro... Né? Então, se eu sei que o lucro marginal é a derivada da função lucro em relação à quantidade, então eu vou obter a função lucro integrando o lucro marginal. Portanto, né, o que eu tenho? Que o lucro marginal é quem? A integral da função lucro marginal, ou seja, 100 Q na menos 1 meio, menos 0,4 Q de Q. Beleza, então isso aqui é uma integral simples, né? Então, o meu lucro marginal é igual a 100 Q na menos 1 meio mais 1 sobre menos... Vou botar aqui esse Q. Menos 0,4 Q ao quadrado sobre 2. Mais uma constante C. Menos 1 meio mais 1 meio, né? Melhor, menos 1 meio mais 1 é 1 meio positivo. Então, meu lucro marginal, ou melhor, isso aqui é meu lucro, né, professor? Não é lucro marginal. Olha só, professor escrevendo bobagem. Vai ficar 100 Q elevado a 1 meio. E aqui embaixo vai ficar 1 meio. Menos 0,4 dividido por 2, eu já posso botar aqui 0,2, que é o quadrado mais uma constante C. Tá, então como é que eu posso agora, eu vou tratar isso aqui, né? Então, isso aqui vai ficar como? Bom, o meu lucro em função da quantidade de unidades é 100 vezes... Bom, Q na 1 meio é raiz de Q. Então, vai ficar raiz quadrada de Q. Vezes... eu tenho raiz de Q dividido por meio, ou seja, vezes 2 sobre 1, mais... Melhor, menos, né? 0,2 vezes Q ao quadrado. Menos 0,2 vezes Q ao quadrado mais C. Então, 100 vezes 2, isso dá 200, raiz de Q, menos 0,2 Q ao quadrado, mais C. Muito bom. Agora, então o que nós temos? Então, nós temos uma condição. Ele me deu uma condição.
condição está aqui, né? Que ele gasta 520 para produzir 16 unidades. Então, a condição é que, para ele produzir 16 unidades, né, o lucro do fabricante, melhor, o lucro do fabricante é 520 com 16 unidades. Então, o lucro para produzir 16 unidades é 520. Então, eu vou ficar com 520 mais 200, melhor, mais não, igual, vezes a raiz de 16, menos 0,2 vezes 16 ao quadrado, mais C. Ou seja, 520 igual a 20 vezes 4, isso dá 800. 16 ao quadrado, né, dá 2 na 8, 520, 512. Né? Então, vamos fazer a continha aqui. 500 dá 16 ao quadrado vezes 0,2. Isso dá 51,2, né? Menos 51,2 mais C. Então, vai ficar 520 menos 800 mais 51,2. E o meu C deu negativo, né? 228,8 negativo. Portanto, né, o que eu sei? Que a minha expressão para o lucro é raiz de 20 menos 0,2, que é o quadrado, menos 228. Certo? Então tá. Então, só fazer uma conta aqui. Tá. Então tá aqui a minha expressão para o lucro, né? Tá, mas qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é o L25, né? Então, vou calcular o L25. Então, qual é o lucro para? Então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte aqui. Pegar mais folha, né? O professor pega pouca folha. Acho que é o suficiente. Tá. Então, eu quero o L de 25. Então, o L de 25. O L de 25, esse que é o problema. Né? Então, o L de 25 vai ser vamos ver ali, é 225 menos 0,2 vezes 25 ao quadrado menos 288, vírgula, ou melhor, 228,8. Tá. Então vai ficar 200 vezes 5 menos 0,2 vezes 25 ao quadrado menos 228,8. E isso deu 646,2 reais. Então, esse aqui é o lucro se ele vender ou produzir, né? Deixa eu ver qual era a pergunta. Se ele produzir 25 unidades. Certo? Então, é um probleminha simples, né? Também, né? Mas também entra toda essa questão da interpretação, né? Da função lucro marginal, né? Da função clássica, né? Lucro é receita menos custo, né? É um problema bem tranquilo. Bom, alguns outros problemas, né? Alguns outros problemas que também podem aparecer de vez em quando é o problema de vazão, né? Então, por exemplo,
O volume de água num tanque é V, em metros cúbicos, quando a profundidade da água é H. Né? Ou seja, o volume é uma função de H. É isso que ele disse até aqui. Se a taxa de variação de V em relação a H for... Então, o que ele está dizendo? O que é a taxa de variação? A taxa de variação é dV dH. Então, a taxa de variação for π 4h ao quadrado mais 12h mais 9, né? Ache o volume, né? Ache o volume da água no tanque quando a profundidade for 3 metros. Então, aqui ele está avaliando, né, essa taxa de variação, ela é quantos metros cúbicos, ou seja, quantos metros cúbicos tem para cada metro de altura, né? Então, metros cúbicos por metro. Então ele está pedindo, né, o volume de água, né? Então, a pergunta do problema, né? A pergunta é o volume de água no tanque quando a profundidade for 3. É isso que o problema está perguntando. Então tá. Então, se eu sei que o volume, a taxa de variação do volume na altura é essa, então eu sei que o volume, e o volume é uma função da altura, o volume vai ser quanto? Vai ser π 4h ao quadrado mais 12h mais 9dH. Né? Ou seja, então tá. O que acontece com o π? O π, ele sai para fora daquela integral, né? Ele é uma constante. E aí eu vou integrar, já vou integrar, né? Então o que acontece? O π sai para fora da integral. Aí vai ficar com integral de 4h ao quadrado. Vai ficar quanto? 4h ao cubo sobre 3. Integral de h. Então vai ficar integral de 12h. Isso vai ficar mais 12h ao quadrado sobre 2. Integral de 9dH. Isso vai ficar mais 9h mais uma constante C. Então, o volume vai ser quanto? Né? 4π sobre 3h ao cubo, mais, eu tenho 12 que divide 2, dá 6, né? Então vai ficar 6πh ao quadrado, mais 9πh mais C. Poderia ter deixado o π em evidência? Poderia, não teria nenhum problema. Ok. E o que ele deu? Ele deu uma condição, né? Uma observação. Ele disse para nós que o volume é zero quando o H é zero. Então, ele me deu uma condição. O volume é zero quando o H é zero. Então, vai ficar zero igual a 4π terços vezes zero, mais 6π vezes zero ao quadrado, 9π vezes zero mais C. Isso vai concluir que zero é igual a C. E isso é zero. Então, portanto, a expressão, né, é V em função de H é... eu vou levando π. 4π terços de H ao cubo, mais 6πh ao quadrado, mais 9πh. Então, essa aqui é a nossa expressão para o volume, que depende apenas do H. Bom, como o problema pede o V de 3, né, esse que é o problema está pedindo, então vai ficar 4π sobre 3 vezes 3 ao cubo. Mais 6π
vezes 3 ao quadrado, mais 9π vezes 3, né? Então tá. Então, o V de 3 é quanto? Bom, 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 36. Não, melhor, 9 vezes 4, né? Mais 9 vezes 3, 54. Mais 9 vezes 3, 18. Portanto, meu volume é a soma de tudo isso, né? 36 com 54, isso dá 90, então isso dá 108 π, né? 108 π metros cúbicos. Então, é bastante coisa, né? 108 π é metros cúbicos, né? É muita água. Se for água, né? É uma caixa. É, muita água. Enfim, novamente é um problema que a gente tem que resolver uma integral, né? Ver o que a condição que o problema está dando e também descobrir, né? Ver qual é a pergunta do problema. O problema sempre é dar uma pergunta, né? É um problema bem simples, assim como o anterior.